traz mais detalhes dessa história e te atualiza sobre a dificuldade do Corinthians na busca por meias. Quem tem mais chance, Lincoln ou Coronado? E fala também sobre o Corinthians vivendo uma situação delicada. Reforços não puderam ser inscritos e eu vou te explicar os motivos. Vou te atualizar sobre a Globo e os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tudo sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Quero falar agora sobre o Corinthians com problemas para sua estreia no Campeonato Paulista, jogo marcado para domingo, 18 horas na Neoquímica Arena contra o Guarani. Corinthians tem 6 reforços anunciados, o Mateuzinho ainda não foi oficializado, deve se tornar a qualquer momento a 7ª contratação. Desses 6 reforços, 5 ainda não estão registrados. O único que tem condição de jogo para domingo, nesse momento, é o lateral esquerdo Hugo, que tinha vínculo com o Goiás até dezembro, não teve seu contrato prorrogado, já está registrado, está tudo ok com o Hugo. Só que Palácios, Ranieri, Rodrigo Garro, Félix Torres e Gustavo Henrique não têm condição de jogo. E aí vale a lembrança de que para a primeira rodada, prazo de inscrições se encerra em 2 momentos. Primeiro na quinta-feira, onde você precisa ter todos os documentos apresentados na Federação Paulista, e na sexta, a última conferência, a inscrição, na sexta os clubes enviam a lista A, que é formada por atletas não formados na base do clube. Então, Corinthians corre contra o tempo para registrar os atletas. Os gringos dificilmente terão condições, até porque para registrar um atleta estrangeiro tem toda uma burocracia e esses caras precisam do visto do trabalho, e isso inclui também presenças e entrevistas na Polícia Federal, enfim, um negócio mais complicado. Então Palácios, Rodrigo Garro e Félix Torres dificilmente estarão à disposição para a partida do final de semana. Queria chamar atenção para o Ranieri, atleta comprado do Cuiabá, operação de 2,5 milhões de dólares, contratado já há bastante tempo, cheguei a contar para vocês do acordo, enfim. E achei estranho ele não ter sido registrado no BID, ele segue vinculado no BID, o Boletim Informativo Diário, ao Cuiabá. E eu fui entender o porquê dessa demora no registro do Ranieri, que é um atleta brasileiro. Acontece que o Corinthians não fez o pagamento da primeira parcela ao Cuiabá, parcela de 800 mil euros ou 4 milhões e 300 mil reais. E diante desse impasse, o Cuiabá decidiu não oferecer ou não ceder o atestado liberatório que vai impedir o Ranieri de ser inscrito. A menos que faça essa quitação nas próximas horas, Ranieri também não deve ter condição de jogo no próximo domingo. Dificuldades financeiras do Corinthians na era Augusto Melo. Vocês vão lembrar que o Félix Torres teve sua apresentação adiada em bastante tempo também, porque o Santos Laguna queria receber primeiro a parcela pelo zagueiro. Para falar sobre o Corinthians, queria contextualizar sobre o momento de Pedrinho, meia de 20 anos de idade, mais um Pedrinho surgindo na base do Corinthians. O Corinthians que vendeu no primeiro Pedrinho para o Shakhtar, primeiro para o Benfica por 20 milhões de euros, depois ele foi para o Shakhtar. Mais recentemente surgiu um outro Pedrinho que foi negociado no ano passado com o Zenit, 9 milhões de euros, e agora o terceiro Pedrinho dessa safra, jogador que pertence à equipe sub-20, e ele é o artilheiro do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. Corinthians que detonou o CRB, está classificado para as quartas de final. Pedrinho marcou nessa terça-feira seu 6º gol em 6 jogos na Copa São Paulo de Juniores, números bem interessantes, especialmente na reta de decisão da competição. A partir do momento em que o torneio virou mata-mata, ele fez 4 gols em 3 jogos. 1 gol contra o Guarani, 1 gol contra o CRB, mais 2 contra o Atlético Goianiense. Tratado como craque dentro do Corinthians, conversei com 2 fontes importantes da base do Corinthians, e a avaliação é extremamente positiva. A única preocupação em relação ao Pedrinho é o seu tamanho, 1,64 m, jogador franzino que talvez tenha dificuldade de se adaptar no profissional, especialmente nos primeiros meses. Está vivendo os últimos meses da sua passagem pelo time sub-20, até porque já tem 20 anos de idade, e tem um detalhe que chama atenção: seu contrato se encerra em fevereiro do ano que vem. Ou seja, após a Copinha ele estará a 1 ano do fim do vínculo, algo que o Corinthians deveria ter evitado. É natural, é importante que você tenha jogadores com destaque na Copa São Paulo de Juniores com um contrato longo. O Corinthians já prometeu chamar o atleta e seu empresário para propor essa renovação assim que a Copinha terminar. E existe a garantia de um desses dirigentes com quem conversei de que a coisa não vai ser tão complicada assim. Só para quem não acompanhou o Pedrinho na temporada passada, com a camisa do Sub-20, 37 jogos e mais 11 gols marcados. Os números em 2024 são ainda melhores: 6 jogos e 6 gols
na Copa São Paulo de Juniores. Será que o Pedrinho já está pronto para jogar no profissional diante da escassez de meias e atacantes? Você daria espaço para ele? Usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like. Para encerrar o vídeo para falar sobre o Corinthians, quero te atualizar sobre Lincoln e Igor Coronado, os dois nomes mais recentes na pauta do Timão em busca de meias atacantes. Lincoln é um atleta de 25 anos de idade que surgiu no Grêmio, pertence ao Fenerbahçe. Foi oferecido para vários clubes brasileiros. De acordo com uma fonte importante do departamento de futebol do Timão, Lincoln não é prioridade no Corinthians. Hoje, o Corinthians trabalha mais com a ideia de ter o Igor Coronado do que o Lincoln, mesmo com o Igor sendo um pouco mais velho, 31 anos de idade, acerta os últimos detalhes da sua rescisão do contrato com o Al Ittihad. O problema é a concorrência. O Igor Coronado interessa a vários clubes grandes de futebol no Brasil. De acordo com o empresário dele, o Rafael Brandino, praticamente todos os times gigantes do futebol nacional o procuraram recentemente para demonstrar interesse. O fato de o Brandino, que é empresário do Igor Coronado, ser corintiano declarado, pode ser um fator a ajudar nas tratativas. Thiago Gasparino, que é o homem forte do Cifute do Corinthians, também gosta do Igor Coronado. Isso também pode ser um trunfo nas tratativas. Coronado que ganha 5 milhões de dólares por temporada na Arábia Saudita. Só para encerrar sobre o Corinthians, uma série de pequenas informações. Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano, foi registrado no BID e terá condição de enfrentar o Guarani nesse domingo. Ranieri foi o primeiro a contar para vocês que ainda não foi inscrito no BID, porque o Cuiabá segue aguardando o pagamento da primeira parcela da compra, 800 mil euros. Já jornalistas mexicanos afirmam que o Pedro Raul só deixará o Toluca de acordo com proposta em definitivo de compra. E a pedida de 10 milhões de dólares, algo que não faz nenhum sentido. O Pedro Raul foi comprado por 5 milhões de dólares, o que faz com que o Toluca imagine que ele possa ter se valorizado para valer o dobro, sendo que a fase dele é horrorosa. E a saideira do giro de notícias do Corinthians, Timão fez 4-0 no São Caetano em jogo treino, o último preparatório antes da estreia no Paulistão. Sobre o Igor Coronado, cara, pouca gente conhece, mas quem se aprofundou no Igor Coronado gostou muito, porque de fato é um meio atacante, o legítimo camisa 10, cara de boa batida na bola, que consegue fazer gol de fora da área, de cobrança de falta, ótimo assistente, enfim, acha jogador, acha o atacante, o ponto, o centroavante, e os clubes brasileiros estão muito atentos a essa história. Eu contei para vocês da conversa que eu tive com o Rafael Brandino, que é o empresário dele. O Rafael havia me afirmado que ainda não houve a rescisão do contrato entre as partes, embora os clubes, o Ittihad e o Brandino estejam discutindo uma rescisão de contrato de forma amigável e que todos os clubes grandes já o procuraram, tá? O que eu posso dizer é que o Botafogo e o Corinthians são hoje os mais interessados. E o Brandino me falou, não pediu off, então não tem problema contar para vocês, que o Thiago Gasparino, que é o cara que cuida dos reforços no Corinthians, é alguém com quem o Brandino tem ótima relação. Pedro Raul é caro, 1000 vezes Gilberto. De graça. Bom ponto, Manuel. Bom ponto. Pedro Raul, ótimo ponto. Vamos lá. Você tem Pedro Raul ou Gilberto? E eu prefiro o Gilberto ao Pedro Raul. Se você ainda levar em consideração que o Pedro Raul custa 5 de dólares e o Gilberto é de graça, aí eu acho que fica ainda mais fácil escolher o Gilberto. O único problema que joga contra o Gilberto é a idade. O Pedro Raul hoje deve ter o quê? 26, 27? Deixa eu pegar aqui, ó. 27 anos, né? O Gilberto tem 34? Tem 34. E o Corinthians estava evitando ao máximo contratar jogador veterano. Que criou-se um trauma de jogador veterano da temporada passada em que o Duílio tinha enchido o elenco de jogador veterano. Mas agora, talvez seja até uma contraposição, né? Você tem tanto jogador mais jovem que é legal trazer um outro veterano. Eu gostei, acho que entre Gilberto e Pedro Raul eu iria no Gilberto sem sombra de dúvida. Boa noite, Nicola. Tô achando que o Corinthians demorou a contratar. Acho que o Duílio complicou muito o futuro do Corinthians. E agora não tem jogadores disponíveis no mercado. Abraços. Vamos lá, Pedro. Concordo em partes com você. Concordo muito quando você diz que o Corinthians demorou para contratar. Concordo em partes quando você fala que o Duílio complicou. O Duílio complicou por ter deixado um clube completamente sem caixa, uma dificuldade financeira enorme. E é uma prova de que o Corinthians tem problemas com dinheiro, é que o Santos Laguna demorou para liberar, mais do que sem dinheiro, sem credibilidade no mercado, né? Então o Santos Laguna só liberou o Félix Torres depois que a grana caiu, o Cuiabá só vai liberar o atestado do Ranieri depois que a primeira parcela for paga. Em outro contexto, o Corinthians não teria todos esses problemas, né? Mas acho que o Corinthians errou na busca por determinados nomes. Ele perdeu muito tempo com o Gabigol,
Podia ter trabalhado com outra. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O Corinthians vai gastar 8 milhões de euros no Lucas Veríssimo. Eu, em vez de gastar 8 milhões de euros com o Veríssimo, teria pago 7 milhões de euros pelo Borré. Detalhe, o Inter está pagando 5. Eu estou contando 7 porque eu ainda estaria colocando mais 2 do Werder Bremen para pegar o jogador agora. Mas tudo bem, você não paga os 2 do Werder Bremen, tem o Borré na metade do ano e você paga 5,5 pro Frankfurt e você contrata o jogador. Então você está trazendo um atacante em vez de um zagueiro, pagando menos do que o zagueiro. Ah, Nicola, mas o Veríssimo é importante. Beleza, mas você tem o Veríssimo até a metade do ano e tem vários zagueiros no mercado. Você tem o Vitor Cuesta, que está de saída do Botafogo, jogador de 34 anos de idade, não é um jogador caro. Você tem o Pablo, que está de saída do Flamengo, outro jogador já mais veterano, com passagem legal pelo Corinthians, que não é um jogador caro. Eu acho que o Corinthians priorizou mal os gastos. Ele gastou 8 milhões de euros num zagueiro, no Veríssimo, e 6,5 de dólares no Félix Torres. Esses valores são de investimento para atletas do meio para frente. Só para colocar a minha opinião, tá? Corinthians negocia forte, hein? A questão do patrocinador do CT Joaquim Grava, tá? São os name rights aí do CT Joaquim Grava que o Corinthians está negociando. Informação que eu tenho, tá? É que o Corinthians negocia um valor aí, tentando, né? Claro, fechar esse valor de até 30 milhões de reais por temporada, tá? Se discute aí a questão se vai ser entre 10 e 15 anos, tá? E seria aí um patrocínio bombástico, né? Aliás, eu considero mais bombástico do que o próprio Master da camisa, porque, claro, né? O Master da camisa rende aí uma grana maior, né? Mais violenta, podemos dizer assim, mas é claro que também tem ali a divisão, né? Tem também a questão de ser somente a camisa. Vamos aguardar para ver o que o Corinthians vai fazer, tá? Em relação se vai fechar ou não esse patrocinador, mas eu vou trazer os detalhes para vocês aqui e também quem são esses interessados a pagar aí 30 milhões de reais, tá? Por ano aí pelo patrocínio Master da camisa. Só para vocês entenderem que eu falei que esse patrocínio pode ser maior, porque eu não fiz a conta ainda, né, na calculadora, eu sou ruim de matemática, mas se a gente colocar aqui, se a gente colocar 15 anos, né, se a gente colocar, vamos colocar, se fechar 10 já tá bom, né? Se fechar 10 são 30 milhões, né, são 30 milhões, mas se fechar 15 anos, né? Se fechar 15 anos, aí nós vamos ter 450 milhões, né? Sou ruim de matemática mesmo, tem que fazer na calculadora. Enfim, 450, tá? Então, assim, por isso que talvez na introdução não tenha me feito entender bem, mas o interessante é isso, né? O interessante é que se fecha 15 anos, vai ser um valor no total maior do que o Master, né? Porque o Master é 360 mais luvas de 10, 370. Seria 450 se fechar 15 anos. Se fechar 10 anos, não vai superar o Master, né, da camisa, porque aí, né, a conta é mais fácil, seriam, né, 300 milhões. Então a gente tem que aguardar para ver como é que o Corinthians vai fechar, tá? Informações, tá? Uma pessoa que eu gosto muito me passou agora, é que os chineses, tá? Algumas montadoras chinesas aí estão de olho nesse CT, nesses name rights do CT do Corinthians, tá? Não sei se vai ser essas que vão fechar, eu nunca trouxe nenhum, eu tenho optado por não trazer nenhum nome, porque são várias aí as tentativas que estão ocorrendo no Corinthians, tá? Em relação aí a fachada, né, do CT, os name rights. Mas uma pessoa que eu gosto muito me cantou. Negociações por meia e atacantes. Destaca nas negociações por meias atacantes com informações sobre o Lincoln e Igor Coronato. Apesar de ter 25 anos, a ser oferecido vários clubes, não é propriedade no Corinthians, enquanto o Igor Coronato, aos 31 anos, está próximo de acertar contrato, mas enfrenta a concorrência de outros clubes brasileiros. O Corinthians busca soluções de reforçar o elenco diante das limitações financeiras, da necessidade de reforços
nas opções de meia e atacante. Toda a nação corintiana que torce pro Corinthians. Para você que chegou nesse vídeo, eu peço para você deixar o seu like e o seu comentário logo abaixo e se inscrever em nosso canal. Aqui você tem notícia do Corinthians em primeira mão. Aqui o seu comentário é muito importante, a sua opinião também. Deixe logo abaixo. Até daqui a pouco com o próximo vídeo sobre notícia do Corinthians.